Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: nós somos o templo de Deus, por isso o Senhor vive conosco e somos abençoados. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Uma coisa que nós muitas vezes esquecemos ou não conseguimos perceber, que o nosso corpo é o templo de Deus. Então, quando o Espírito Santo está em nós, o Senhor vive através do nosso corpo. Os nossos pensamentos fazem parte dos pensamentos de Deus e as nossas atitudes, se nós obedecermos esses pensamentos, fazem parte da vontade de Deus. Então, todas as vezes que nós oramos, que nós buscamos a palavra de Deus, que nós ouvimos louvores, nós estamos alimentando, nós estamos reafirmando: Senhor, nós queremos viver na Sua presença. E assim nós vamos tendo uma vida cheia do Espírito Santo. Uma vida cheia de sentimentos diferentes aos quais nós tínhamos no passado. Quando nós não percebemos isso, que o nosso coração precisa ser um altar para o Senhor e a nossa vida precisa ser um culto a Ele, fica difícil sentir alguma coisa boa. Quando nós vivemos acreditando que nós não precisamos de Deus, isso é dado o nome de orgulho. Quando eu acho que sozinho eu posso, que tudo que eu tenho fui eu que conquistei, que eu nasci sei lá, sabe-se por onde, e que Deus não tem nada a ver com isso. E assim, nós começamos a buscar coisas que estão distante do Senhor, tanto seja nos nossos relacionamentos, quando seja nos nossos sonhos, e sempre acreditando que Deus não se importa, nem com o pecado e nem com a idolatria. E o que é idolatria? É todas as vezes que eu acredito que fora de Deus eu possa encontrar o amor, que fora de Deus eu possa encontrar algum tipo de bênção ou de vantagem, ou que eu preciso de algo para ser abençoado, para que eu possa ter prosperidade. É eu acreditar em coisas do mundo. Então, quando a gente vê, às vezes a palavra é o meu ídolo, é alguém que se você admira de forma exagerada, essa pessoa ela está acima de outras pessoas. E acima de nós é só Deus. Podemos ter pessoas ao nosso lado, mas acima, nunca. Se a gente vai lá em 2 Coríntios 6, versículo 15 a 17, a palavra do Senhor ela diz assim: como podem Cristo e o diabo estar de acordo? O que é que um cristão e um descrente têm em comum? Que relação pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois nós somos o templo de Deus vivo, como o próprio Deus já disse: eu vou morar e viver com eles, serei o Deus deles e eles serão o meu povo. E o Senhor Todo-Poderoso diz: saiam do meio dos pagãos e separem-se deles, não toquem em nada que seja impuro, e então eu aceitarei vocês. Então Paulo, nessa segunda carta aos Coríntios, lembrando que essa região era uma região aonde ele foi lá ajudar as pessoas a se converterem, a deixarem de serem pagãs, a deixarem de acreditar nos ritos e nos cultos que eles seguiam. E ele tinha os milagres para poder comprovar, ele tinha a presença do Espírito Santo e tinha os dons. E isso que Deus, ele acabava, quando ele fazia os milagres ou fazia as coisas, era para que as pessoas pudessem acreditar no seu poder e na sua existência. E às vezes a gente fica buscando milagre para nossa própria glória ou para nossa vaidade.
para mostrar, olha como eu sou abençoado, olha como eu sou crente, não para exaltar o nome do Senhor, para que uma pessoa descrente ela possa acreditar, mas é só para ficar se gabando. E talvez seja essa distância que nós vivemos de Deus, porque Deus não tem dado nada para nos gabar. Nós não deveríamos viver buscando milagre, mas buscando razões para ser obediente e agradecendo a Deus a quê? A graça que nós recebemos, ao favor imerecido que o Senhor nos deu. E aqui nós precisamos fazer algumas perguntas a nós mesmos. Eu sempre falo que quem não está com Deus está com o diabo, e às vezes parece que eu estou exagerando, porque deve existir um limbo, uma parte neutra. Tudo que eu falo, principalmente nos devocionais, se baseia na palavra de Deus. Então, se você não conhece a palavra, você vai receber com estranheza esse conhecimento. Mas se você tivesse lido mais de uma vez, porque nem sempre algumas coisas saltam aos nossos olhos. Porque no começo nós estamos procurando os nossos próprios interesses na palavra. Não é isso que a gente faz quando fica rifando? Ah, hoje a palavra não foi para mim. Não, hoje foi para mim. Não, hoje tem a ver com a minha vida. Não, hoje não tem a ver com a minha vida. Como se eu pudesse rejeitar alguma parte da palavra, como se ela não fosse importante. Então, quando nós vamos lendo mais vezes, nós vamos notando que tudo é importante, que tudo está amarrado e que tudo se complementa. Então, para mostrar na palavra que só existe dois lados, não existe um terceiro, e se você não entregou a sua vida ao Senhor, é o diabo que está governando os teus pensamentos, a palavra diz: como pode Cristo e o diabo estar de acordo? Como pode você, antes de se converter, ter os mesmos sonhos de agora? Como pode uma pessoa que não tem Deus ser uma pessoa boa? Como pode existir amor aonde não existe o Senhor, sendo que o Senhor disse que é o amor? Como pode existir verdade, se o diabo é o pai da mentira? Então, às vezes nós nos enganamos por inocência, por ignorância. A palavra fala que o povo perece por falta de conhecimento. E quando você parou para buscar conhecer o Senhor, você procura conhecer a vida de todo mundo, saber os detalhes, saber as fofocas, saber até a cor de qualquer coisa que seja. Mas para Deus passa despercebido. Parece que só saber o nome de Jesus, ou minimamente, se mostrar um aspecto religioso, como nós falamos ontem. E aí? Como pode Cristo e o diabo estar de acordo? O que é que um cristão e um descrente têm em comum? Como que eu posso me divertir? Como que eu posso fazer? Como que eu posso me comportar? Como eu posso me vestir? Como eu posso desejar as mesmas coisas que os outros desejam? Como eu posso não me contentar com a graça de Deus? Como eu posso buscar ajuda nas coisas do mundo? Na ciência do mundo? Como? Como? É só essa a pergunta, como? Se nós temos um Deus que nos ama, que cuida de nós, que o seu Espírito tem dons, que o seu Espírito nos dá poder, como que eu posso ainda continuar vivendo como as pessoas do mundo? Como eu posso continuar sentindo o que o mundo sente? Já não faz mais sentido. E é justamente isso que o tempo provou para mim nas poesias que eu escrevia, que eu já não sentia mais as mesmas coisas, que eu já não pensava mais as mesmas coisas, que eu já não era mais a mesma pessoa, que aquilo que me divertia já não diverte mais, que aquilo que eu fazia no passado, que eu achava o máximo, hoje eu sinto vergonha. Eu não entendia o que eu fazia, eu não sabia que tinha uma batalha, eu não sabia que eu tinha um Salvador, eu não sabia que eu tinha um Deus que eu podia conversar, eu não sabia. E tem gente que sabe o nome de Cristo, mas não conhece a palavra, não conhece o Espírito Santo, não conhece nada, apenas sabe, por costume, porque eu posso ter muito pouco tempo de igreja banco, sabe, de banco, de ouvir outra pessoa falando de Deus, porque todas as vezes que eu ouvi alguém falando de Deus, foi o próprio Deus falando para mim através da sua palavra. Então eu não sei se isso que nós sabemos hoje é pregado, mas eu nunca vi uma pessoa que frequenta a igreja partilhando essas coisas, dizendo, olha, você sabia disso? Eu só vejo pedindo benção. Ai, benção, benção,
bença, que Deus cure, que Deus ajude, e é só isso. Não vejo falando de batalha, não vejo falando de salvação, de pecado, de renúncia, não. Nem isso se é cantado, que eu tenho que me arrepender, que Deus precisa mudar a minha vida, não. Não, parece que é só gente que se converteu cantando para quem se converteu. Qual é o caminho? Como eu chego nesse lugar? O que eu tenho que fazer? Será que não é por isso que nós vemos uma religiosidade tão rasa, onde as pessoas elas não conseguem olhar as coisas e chamar elas pelo nome? Então, se Deus está colocando que existe uma batalha entre Deus e o diabo, quando eu escolhi os meus relacionamentos, como eu escolhia? Era baseado nos meus olhos? Isso é bonito, isso é interessante, eu acho que isso pode me levar para algum lugar confortável ou não. Ou eu buscava Jesus nas pessoas. Como eu escolho os meus relacionamentos? Como eu escolho o meu trabalho? Como eu escolho as coisas? Será que eu estou aonde Deus quer que eu esteja? Ou eu estou buscando os meus interesses? Eu não sei. Eu sei que um cristão e um descrente não tem nada em comum. Que relação pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Quem é o templo de Deus? Somos nós. Quando nós acreditamos em Jesus Cristo. Porque se nós não cremos em Jesus Cristo, nós estamos idolatrando. Se eu olho algo e acredito que aquilo de alguma forma é divino, ou que de alguma forma aquilo representa a Deus, isso é idolatria. Seja uma imagem, seja uma escultura, seja uma pessoa. Se eu acredito que uma pessoa é mais abençoada que outra. Nós tivemos a morte do Papa, que Deus o tenha. Ele era mais importante do que eu, do que você? Não, ele era igual. Ele era uma divindade? Não. Eu consigo reconhecer Jesus nele? Não consigo. Não consigo. Porque o Espírito Santo me incomoda com as coisas que são contra a palavra. E tem coisas do mundo que ele defendia. E ele faz o que ele quiser, a vida é dele. Não fui eu que colocou ele lá e muito menos eu quem tirou. Não sou eu que escolhi e eu nem participo dessas coisas. A minha base é Cristo. O meu alicerce é Cristo. Eu devo respeito a Cristo. Devo amar todas as pessoas, mas devo condenar o pecado. E devo condenar também, porque Deus está me fazendo uma pergunta. Que comunhão há de existir entre aquilo que a palavra fala que é certo e aquilo que a palavra fala que é errado? Eu vou alinhar o meu discurso para agradar meia dúzia de pessoas que estão com a mente corrompida? Para agradar uma militância? Eu não vou. Eu prefiro agradar a Deus e a Cristo, porque eu sei quem vai estar lá o dia que eu não estiver mais nessa vida, eu sei quem me fez e eu sei quem me sustenta. Então, ou nós nos posicionamos do lado certo, ou nós vamos viver uma vida inteira do lado errado. E tem um custo. E onde está esse custo? Está nos meus sentimentos. A partir do momento que o Senhor ele não está comigo, os meus sentimentos eles não são bons. Os meus pensamentos eles não são bons. E Deus está deixando claro o quê? Vocês são o templo de Deus, pois nós somos o templo do Deus vivo, como o próprio Deus já disse. É uma viagem que eu inventei, que nós somos o templo de Deus? É uma viagem que Paulo inventou? Só para ficar mais bonito, floreando as coisas? Não, isso é palavra. Eu vou morar e viver com eles. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Isso está em Levíticos. Foi parte da promessa de Deus que Deus cumpriu. Assim como ele disse em Joel que ele iria derramar o seu espírito sobre as pessoas, também foi cumprido. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós não estamos lendo um livro, nós estamos lendo promessas. Nós estamos lendo coisas que foram ditas antes e que aconteceram depois. A Bíblia é o único livro que fala de futuro. Ele não conta uma história sobre uma imaginação de alguém. Alguém disse no passado, 700 anos, que Jesus viria. Isaías disse. 700 anos depois, Jesus veio. Ah, mas como que Jesus veio? Nós estamos em 2025 depois de Cristo. Você acha que alguém olhou aquele povo que era pequeno e falou, não, vamos pegar o mártir deles aqui, vamos pegar esse profeta deles aqui, vamos elevar ele a um status maior do que tudo? Não foi assim. Deus tinha um plano. E esse plano incluía os judeus e os não judeus.
E nós estamos aqui hoje fazendo parte desse plano e sendo o templo desse Deus, que Ele é vivo. Deus prometeu e Deus está cumprido. E o Senhor Todo-Poderoso diz: saiam do meio dos pagãos e separem-se deles. Quem que é pagão? É quem não acredita em Jesus. É quem não toma Jesus, é quem não obedece o Espírito Santo, é quem não se arrependeu, é quem quer continuar vivendo na escuridão e acredita que o que existe não é Jesus, são outras crenças, são outras religiões, são outros meios. São aqueles que buscam os seus próprios interesses, são aqueles que buscam deuses que podem fazer os seus próprios interesses sem querer se importar com o custo. São aqueles que não entendem os seus sentimentos, são aqueles que reclamam, que murmuriam, que só sabem ficar falando da vida dos outros, mentindo, enganando. Deus está falando: saia do meio deles, ou está dizendo: deixe de ser um deles. E eu tenho que começar, se eu quiser, que a minha vida ela comece a ter uma normalidade, a andar certo. Eu preciso seguir aquilo que Deus me ensina. Ou eu sigo o que Deus ensina, ou não adianta. Mas antes de querer dizer quem é e quem não é, eu preciso ser. Antes de querer julgar as pessoas, porque eu posso não viver no meio deles, no sentido de me comportar como eles se comportam e acreditar nas coisas que eles acreditam. Mas nós não vamos poder sair do meio deles no sentido assim de eu não vou poder não ter nenhum tipo de contato, mas todo contato que eu tiver, eu posso pregar. E o meu testemunho é o quê? É quando eu deixei de fazer parte de ser um pagão. É quando eu deixei de me comportar. É quando eu fui salvo por Cristo. É quando o Evangelho ele começou a agir dentro de mim e fazer parte dos meus pensamentos. Fazer parte de tudo aquilo que eu nem imaginava que existia. Não toque em nada que seja impuro. E às vezes a gente acha que as coisas elas não têm problema. Quando eu vou atrás das coisas que Deus diz não, eu estou dizendo sim para o diabo. Quando eu vou atrás das coisas que Deus diz sim, eu estou dizendo não para o diabo. Todas as vezes que eu oro, que eu converso com o Senhor, que eu escuto um louvor, que eu leio a palavra, que eu obedeço a Deus, que eu reflito sobre a minha vida, sobre o meu pecado, sobre as minhas escolhas, que eu perdoo as pessoas. O perdão não nasce na nossa vontade, o perdão nasce na vontade de Deus. Por isso que tem pessoas que não conseguem perdoar, porque ela não tem Deus. O diabo não quer perdoar ninguém, o diabo quer destruir. O diabo quer ter ódio, o diabo quer ter raiva, o diabo quer brigar, o diabo quer gritar, o diabo quer xingar, o diabo quer humilhar, o diabo quer pisar. E se nós estamos tomados pelo Senhor, tem problema que o diabo queira? Não tem, porque os humilhados eles serão exaltados. Existe uma promessa muito maior que se eu aguentar essas coisas por ser a vontade de Deus. Agora eu tenho que entender se eu estou na vontade de Deus ou se eu não estou. Porque Deus ele não usa tristeza em vão. Porque a tristeza, segundo Deus, traz o quê? Traz arrependimento. Mas a tristeza, segundo o mundo, me dá uma vontade de tirar a própria vida. Eu tenho que entender o que eu estou sentindo. Se eu estou triste, decepcionado com mim mesmo pelas coisas que eu fiz ou pelas coisas que eu disse. Porque quando nós começamos a viver perto de Jesus, nós conseguimos reconhecer a escuridão muito bem. Quando nós vivíamos só na escuridão, não. Para nós a luz não existia naquela época e nem tinha um espírito que controlava a minha vida. Então olha como começamos a ter um discernimento espiritual, que existem coisas que são puras e existem coisas que são impuras. E olha o final: não toque em nada que seja impuro, e então eu aceitarei vocês. Então o que Deus está dizendo? Que não existe comunhão entre Deus e o diabo, não existe semelhança entre um crente e um descrente. Nós, enquanto templo do Espírito Santo, não temos comunhão com nada que seja idolatria, que Deus ele vai morar conosco, que Deus ele vai viver conosco, que nós temos que sair do meio ou tirar de dentro de nós tudo aquilo que não vem de Deus e tudo aquilo que seja impuro. Então Deus ele vai o quê? Ele vai nos aceitar. Se a gente continua lendo lá em 1 Coríntios 6, versículo 15 a 17, a palavra do Senhor diz assim: será que vocês não sabem que o corpo de vocês faz parte do corpo de Cristo?
Será que eu vou pegar uma parte do corpo de Cristo e fazer com que ele seja parte do corpo de uma prostituta? É claro que não. Ou será que vocês não sabem que o homem que se une com uma prostituta se torna uma só pessoa com ela? As Escrituras Sagradas afirmam: os dois se tornam uma só pessoa. Porém, quem se une com o Senhor se torna espiritualmente uma só pessoa com Ele. Então, Paulo, nessa primeira carta aos Coríntios, é curioso como ele continua falando as mesmas coisas. Eu comecei lendo a segunda carta, para depois ler a primeira. E existe uma razão para isso, para que nós possamos entender que comportamento e relacionamento e espiritualidade, eles andam todos de mãos juntas. E às vezes nós queremos separar essas coisas. Não queremos achar que uma pessoa está tomada pelo diabo. Como eu sei se uma pessoa está tomada pelo diabo? Pelo olhar? Pelo comportamento dessa pessoa? Pela palavra dessas pessoas? Porque a boca fala do que o coração está cheio. E a mente dessas pessoas só pensa essas coisas. E ela está tão tomada ao mal que mesmo conhecendo a verdade, ela decide mentir. Mesmo sabendo que tem coisas que Deus abomina, que Ele critica, ela continua fazendo e incentiva outras pessoas a fazerem a mesma coisa, relativizando. É o complexo de Eva. Não tem problema comer, a cobra me disse. Não importa o que Deus disse, não, a cobra me disse, então eu vou comer, e não vou só comer, mas como vou incentivar outras pessoas a comerem também. Esse é o pecador da pior forma que tem. Porque ele não só peca, mas como incentiva. Se você for lá em Romanos 1, fala bem sobre isso. Sobre incentivar as pessoas a fazerem aquilo que é errado e aplaudir achando que é bonito, né? Achando que é diversidade. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês faz parte do corpo de Cristo? Se a minha mente está tomada pelo Senhor, se eu vivo em oração, se eu me arrependi dos meus pecados, se eu aceitei Jesus como meu Salvador, eu faço parte do corpo de Cristo. Eu sou um servo de Deus. A minha vida já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. É a música. E aí? O que vai começar a acontecer agora? Já sou eu quem vive? Não. Já sou eu que governo a minha vida? Não. Aqueles recursos que eu tenho são meus? Não. Então nós temos que entender que a partir daquele momento já não é mais nós. A partir daquele instante que você está sentindo o amor dentro do teu coração, a felicidade, a paciência, a paz, a esperança, a amabilidade, o autocontrole, o domínio próprio, já não é mais nós que estamos vivendo. É Jesus que está dentro do nosso corpo. Então no passado nós poderíamos ter feito diversas coisas, mas hoje isso já não cabe mais dentro de nós. Já não cabe mais dentro de nós. E aqui olha que coisa interessante, que eu não sei se vocês sabem, mas nós fazemos uma troca espiritual quando nós nos relacionamos intimamente com outras pessoas. Você já passou por uma experiência que você teve um coito com a pessoa ali, você coitou ela, e aí você começou a se sentir sujo, ou começou a se sentir mal, ou começou a querer sair de perto daquela pessoa? Por que você acha que aconteceu aquilo? Porque existe uma troca espiritual. Então, você acha que Jesus, ele olhando que a outra pessoa está tomada pelo diabo, ele vai continuar em você ou ele vai sair de você? Você acha que o sentimento que você sente depois é do quê? É da falta de Deus. É justamente isso. E aí aquela casa que estava vazia, existe até uma passagem que fala que quando um espírito mau sai e quando ele volta, ele traz 7 outros piores. E aí? Será que é simplesmente sexo? Será que tem problema independente da pessoa? Será que a pessoa ela sai com a outra e não se sente satisfeita? Porque é isso que acaba acontecendo. A pessoa ela tem um relacionamento, mas ela não se satisfaz nessa relação. E aí ela vai buscar o quê?
Vai buscar pessoas fazendo aquilo sem roupa na internet, né? E fica ali olhando e se auto-namorando ali, né? Porque ela não se sente satisfeita ou se sente frustrado, porque de repente outra pessoa não se comporta como aquela do vídeo que ele gosta de ver. E aí ele se frustra. Será que eu vou pegar uma parte do corpo de Cristo e vou fazer com que ele seja parte do corpo de uma prostituta? Olha onde ele está ligando. Ele está ligando uma pessoa à prostituição. Aqui a prostituição, se a gente for olhar o contexto de tudo, principalmente quando a gente pega a parte de colocar o véu na cabeça, é porque as prostitutas que participavam dos rituais, elas tinham um costume de raspar a cabeça. E às vezes tinha pessoa desses lugares que elas estavam se convertendo. Então você imagina eles chegando naquela reunião e encontrando essas mulheres de cabeça raspada no meio deles. Elas iam achar o quê? Que elas estavam no culto. E o culto daquela época, os pagãos, eles faziam sexo. Então o sexo fazia parte do culto. Você imagina que doideira que não era? Queimando pessoas, né? Porque eles ofereciam pessoas para ter favores, né? Seja fertilidade, seja colheita, seja questão do tempo, né? Seja lá o que for. Mas, então eles tinham alguns costumes e algumas doutrinas e ele estava explicando, falou, não é só você que está ali, é Jesus que está com você. Então não dá mais para você ficar unindo o teu corpo ao corpo de uma prostituta, ou não dá para você unir o teu corpo tomado por Cristo por uma pessoa descrente, por uma pessoa que não acredita em Deus, por um pagão. Já não é só sexo, tá tendo algo além disso. Ah, onde está escrito isso? É claro que não. Ou será que vocês não sabem que o homem que se une com uma prostituta se torna uma só pessoa com ela? E aí? Tá na palavra, não estou inventando nada. Você tem Deus e tem o diabo. Não tem, só tem os dois. Se eu não tô com Deus, eu tô com o diabo. Também não tem um terceiro ponto. Se eu tô me relacionando com alguém, independente que seja uma prostituta ou alguém descrente, eu tô virando uma só carne com essa pessoa. Se eu tô virando uma só carne, é um só espírito. Você acha que Jesus vai estar ali olhando, você não falando aquilo que ele está falando que ele não tem nada a ver, que ele não tem comunhão com essas pessoas. Isso quer dizer que eu tenho que rejeitar essas pessoas? Não, quer dizer que eu tenho que pregar a mensagem. Porque qual é o problema dessas pessoas? É o corpo? Não, é a mente. Porque ela tem uma mente que não serve o Senhor. E é por isso que então não é contra as pessoas. Nós falamos esses dias. E não é contra a carne ou sangue que nós estamos lutando, mas é contra a mente das pessoas. Qual era o meu problema no passado? Por que eu tinha depressão? Porque a minha mente estava tomada pelo diabo. E o diabo só quer destruir as pessoas. Ele quer destruir, porque nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Ele não gosta de nós. Ele não quer saber de nada de nós. Ele não quer nos amar, ele não quer nada. Ele quer criar dependência emocional. Ele quer colocar uma pessoa dele para escravizar outra pessoa, porque nós precisamos do amor, mas quando eu não sei que Deus é o amor, eu fico procurando o amor em tudo quanto. É como se fosse um cachorro que fica revirando lixo na rua para encontrar o que comer, mas aquilo não é comida, aquilo é resto. Resto. Então, adianta eu ficar buscando satisfação nesse tipo de coisa? Eu vou expulsar o Espírito Santo de mim. Sempre que você buscar prazer no mundo, em coisas que não sejam de Deus, em pessoas que não sejam de Deus, o Espírito Santo ele vai sair de você. As Escrituras Sagradas afirmam, os dois se tornam uma só pessoa. Isso está lá em Gênesis. Agora você precisa entender que o teu sentimento, se você fizer tudo errado, ele vai continuar sendo ruim. Se você fizer as coisas certas, da forma certa, eles vão continuar sendo bom. Como eu sei se eu estou vivendo a vontade de Deus? Pelos meus sentimentos. Se eu faço as coisas que não me incomodam, se eu não fico preocupado, se eu não fico ansioso, se eu não sinto medo, se eu não fico aflito, se eu não estou fazendo nada, ok. Eu já não tenho mais os mesmos sentimentos, eu já não tenho mais as mesmas necessidades, eu já não tenho mais as mesmas vontades, eu já não uso mais as mesmas desculpas. Porque se isso é palavra, eu posso viver o que está na palavra, porque se eu precisar inventar alguma coisa que não está na palavra para justificar algo que a palavra condena, tem alguma coisa de errado comigo. Né? Se eu criar uma necessidade além, porque ou eu faço do jeito certo, não toquem em nada que seja impuro. E aí? Eu vou continuar tocando no impuro? E achando que eu vou ser aceito por Deus? Achando que a minha vida tá ok?
Aqui você entendeu que não é frequentar a igreja. Frequentar a igreja é de menos. É lá que vai estar os falsos profetas, lá que vai estar os falsos crentes, é tudo. Olha a vida das pessoas. E aí, o que adiantou? Então, ou a gente escuta quem prega a palavra e vive a palavra, porque eu sei que Jesus está falando através daquela pessoa, ou eu vejo os fariseus vivendo, que só falavam da palavra, só cumpriam o que a palavra falava e mais nada, não tinha que viver. Era só um ritual, era só alguma coisa estética, era só a aparência. Porém, quem se une com o Senhor se torna espiritualmente uma só pessoa com Ele. Então aí você escolhe. Quer viver como um pagão, unido com o diabo, espiritualmente unido com ele? E quando você pensar em espírito, pensa em mente. Mentalmente ligado a ele, ou você quer estar espiritualmente ligado a Deus e se tornar uma só pessoa com ele? Você quer Jesus ou quer o diabo? Pode escolher. Aquele que você gastar o tempo, onde você colocar os teus interesses, é quem você vai ter. E é só você olhar os teus sentimentos. Simples assim, não tem segredo. Olha o que você sente, olha o que as outras pessoas sentem. Pregue a palavra, ajude as pessoas, ame, amar é justamente isso. É dividir o Espírito Santo com o outro, é dividir aquilo que Jesus te deu. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa tocar o seu coração, que nós podemos ser o templo do Espírito Santo sim, obedecendo ao Senhor, buscando a sua palavra, louvando, adorando, agradecendo, sendo exemplo, sendo sal e sendo luz, sendo a esperança, sendo, não desejando nem pedindo, sendo uma vida cheia do Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.